Já te chamaram de burro? Pois hoje eu vou te mostrar que você é muito mais inteligente do que imagina. Você sabia que você possui pelo menos 9 tipos de inteligências e que algumas delas são mais fortes do que outras? Inteligências? No plural, Vanessa? 9? Sério? É isso mesmo, cara pálida. Você possui 9 inteligências, das mais fortes às mais fracas, e hoje eu vou explicar pra você como isso é possível. E quem te diz isso, né, que você tem aí 9 inteligências, não sou eu, Hellis Mortal, imagina, mas é um carinha chamado Howard Gardner. Esse senhor aqui simpático que eu tô colocando aqui desse lado, ele é psicólogo e pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Harvard fica nos Estados Unidos, né? Sim. Ok. E ele disse o seguinte: lá na década de 80, ele desenvolveu uma teoria chamada das múltiplas inteligências. O objetivo dele, no princípio da pesquisa, era analisar e descrever melhor o conceito, a ideia do que era a inteligência. Aí ele se deparou com o seguinte: o conceito de inteligência, como tradicionalmente entendido e medido através dos testes de QI e tudo mais, estava muito mais centrado numa inteligência lógico-matemática e linguística e, portanto, não era suficiente para descrever a grande variedade de habilidades cognitivas humanas. Seu interesse pelos processos de aprendizado já esteve presente nos seus primeiros anos de graduação, quando ele pesquisou as descobertas do suíço Jean Piaget. Só que, por outro lado, a dedicação à música e às artes que Gardner tinha na infância o levou a supor que a noção consagrada de inteligência a respeito das aptidões humanas tradicionais seria ineficiente, parcial e insuficiente. Daí, o Gardner começou a investigar como se daria essas outras habilidades, como se desenvolveria e se classificaria estas distintas habilidades cognitivas do ser humano. E aí, nessa história toda, o Gardner descobriu de primeiro momento 8 novas inteligências e depois ele acabou adicionando uma nona que a gente vai falar. Chupa essa manga. São elas: inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, inteligência espacial ou visual espacial, inteligência musical, inteligência corporal e sinestésica, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência naturalista e inteligência existencial. Se você ainda não entendeu o que eu tô falando, eu vou trazer um exemplo para você. Vamos imaginar que uma criança esteja sendo apresentada a operação de multiplicação. Então você ensina como funciona uma multiplicação. Daí podem acontecer 3 coisas. Primeiro, ela pode entender com facilidade porque ela já possui uma habilidade cognitiva lógico-matemática desenvolvida. Então, rapidamente ela vai entender as regras, os critérios para uma operação de multiplicação. Segunda coisa, ela pode não entender absolutamente nada porque, na verdade, ela possui um outro tipo de inteligência mais desenvolvido. Ela vai aprender a multiplicar, mas vai ser um pouco mais lenta e não vai ter tanta habilidade como uma criança que já tem essa habilidade bem desenvolvida. E a terceira coisa que pode acontecer é uma criança demorar para entender o processo de multiplicação, não porque ela não tem as habilidades necessárias da inteligência lógico-matemática, mas porque é tão bem desenvolvida essa inteligência que o entendimento dela é muito mais profundo. Então ela é mais lenta no processamento dessa informação porque ela está processando em camadas mais profundas aquele conteúdo, diferente de um aluno que de repente decorou a tabuada, aprendeu superficialmente aquele conteúdo, mas não vai sair daquele nível de entendimento, percebe? Esse terceiro caso desse aluno, ele pode ser visto pelos professores e pelos colegas como mais lento e pode até ser taxado como burro porque ele não aprendeu o conteúdo, quando na verdade ele entendeu muito mais do que todo o restante da turma. Logo, não existe aluno burro, existe aluno com algumas modalidades de inteligência mais desenvolvidas do que outras. Essa teoria recebeu as reações mais distintas possíveis da comunidade científica, mas de maneira geral ela foi bem aceita. Além disso, acabou causando forte impacto na área educacional. E embora seja comum no meio acadêmico quantificar a inteligência
baseado nos testes de QI, Gardner desaprova tais testes e não propõe nenhum método fechado, engessado, para não só quantificar, mas categorizar as inteligências. Isso porque ele sustenta que as inteligências não são objetos que possam ser quantificados. Ele sugere ao professor que se realize perguntas livres, que se observe a atitude do aluno em sala de aula, quais são as atividades que ele tem maior ou menor afinidade, e por perguntas livres, por um ambiente escolar livre, múltiplo, criativo, ele perceba as afinidades que esse aluno tem e, por consequência, as possíveis inteligências mais desenvolvidas que ele tenha dentro do espectro das 9 inteligências. Isso porque, para Gardner, todos nós temos a capacidade de desenvolver as 9 inteligências. Isso está muito mais arraigado com o ambiente ao qual você veio. Então, o meio familiar, o meio social, o meio escolar, o meio religioso, são as oportunidades disponíveis naquele meio cultural que vão permitir, ou pelo menos fomentar, o desenvolvimento de algumas inteligências em detrimento de outras. Mas todos nós temos, em algum grau, todas as inteligências. A teoria ainda afirma que a gente tenha 1 a 2 inteligências muito fortes, 1 a 2 inteligências muito fracas e todo o restante num espectro médio e aí de maior ou menor intensidade. Então é provável que você tenha, por exemplo, uma facilidade artística, mas ao mesmo tempo uma facilidade corporal, que você seja bom com a parte lógica, matemática, mas também com a parte musical, ou que você tenha uma ótima relação intrapessoal e existencial. Portanto, a teoria das múltiplas inteligências conversa com o indivíduo e com a sociedade, o meio em que ele está imerso e que fomenta o desenvolvimento dessas múltiplas inteligências. E aí, a combinação de várias influências do meio que esse indivíduo está inserido e o desenvolvimento dessas inteligências fazem dele um ser único, tanto na sua capacidade cognitiva como no seu ritmo de aprendizagem. E aí, vamos lá, né? Vamos fazer um grande parêntese aqui. Se vocês pensarem nas crenças, se vocês pensarem nos valores, se vocês pensarem em os sabotadores, outros âmbitos que o meio do coaching traz e que é muito útil para o meio educacional, a gente começa a entender como cada indivíduo é muito específico e como esse projeto enlatado de educação em que todo mundo é avaliado da mesma maneira, ensinado da mesma forma, no mesmo ritmo, acaba sendo mais prejudicial ao aluno do que engrandecedor. Todo mundo meio que se ajusta, todo mundo meio que se enquadra, quando na verdade cada indivíduo é único. E aí você pode ter uma turma que tem alunos exímios em inteligência lógico-matemática penando na parte de humanas, por exemplo. Você pode ter alunos exímios na parte corporal e penando na parte musical. E aí você tenta enquadrar todo mundo dentro de um mesmo método. É óbvio que isso não vai dar certo nunca, não vai funcionar. E é pensando nisso que nós estamos inaugurando hoje nesse canal a nossa nova série das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Nós vamos passar as próximas semanas analisando os tipos de inteligência. Esse foi um vídeo introdutório e nas próximas semanas, em cada semana, a gente vai analisar uma inteligência, de maneira que você identifique se você possui essa inteligência e você, professor e aluno também, né, descubra como tirar o maior proveito dessa inteligência para você ter um bom desempenho escolar e desenvolver todas as suas potencialidades cognitivas. Aguardo vocês nas próximas semanas. Um beijo, tchau!